noite, nosso trabalho é sobre o relatório do Boletim IBRE de fevereiro de 2016. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a introdução, né? Se 2015 já foi um ano ruim para a economia brasileira, 2016 veio mostrar que o buraco pode ficar sim mais para baixo. E de acordo com o relatório IBRE, a economia brasileira, o PIB brasileiro não vai crescer esse ano, vai retrair de menos 3 a menos 3,4%. Aí na área de investimentos o cenário é ainda pior. A formação bruta de capital fixo deve afundar pelo terceiro ano consecutivo, acumulando quase 27% no triênio de 2014, 2015 e 2016. Mas há um lado positivo, as exportações líquidas do país se recuperaram devido à desvalorização cambial e também pela recessão em si. Aí, só que o complicado disso é que, como a economia brasileira é muito fechada, as exportações líquidas elas sozinhas não alavancam a economia brasileira. E concluindo a introdução, a inflação em 2016 não diminui. O primeiro trimestre de 2016 já demonstra níveis preocupantes. Embora os analistas do IBRE prevejam que a alta acumulada pelo IPCA fique em torno de até 3,5 pontos percentuais abaixo do ano passado, de 2015, ainda assim ela continuará acima do teto do governo por mais um ano consecutivo. Ainda segundo o boletim IBRE, as projeções para o cenário econômico brasileiro do ano de 2016 se dá pelo forte desestimulação do mercado financeiro. Os números apresentados, de acordo com as reações, estão sendo ainda muito baixos. A gente pode constatar que o PIB brasileiro, por mais um ano, irá sofrer uma queda, uma contração no seu crescimento. Isso também se dá segundo relatórios apresentados pelo Fox, do Banco Central. Isso se deve pela queda registrada em diversas atividades. Um exemplo disso é nas atividades familiares, no setor dos gastos das famílias. Ele sofreu uma queda pelas famílias estarem sofrendo com os desempregos, falta de dinheiro, falta de salário, dificuldades mesmo em relação a algumas rendas. E esses salários caíram muito e as famílias estão deixando de consumir bens supérfluos considerados, como sair no final de semana, outras coisas assim. E isso está gerando uma queda no PIB porque a economia está deixando de gerar. As pessoas estão parando de gastar e então a economia está sofrendo uma queda. Isso é um dos acontecimentos que se dá pela queda do PIB. A taxa de crescimento da grande maioria das atividades do PIB, não só das famílias, como no setor de serviços, indústrias, em geral, vai ser negativa nesse ano. Eles estão prevendo que quase nenhum setor, ou zero mesmo, vai chegar a um crescimento relevante. Apesar de ainda ser cedo para afirmar a projeção feita para 2016, houve um consenso entre os cenários apresentados, o otimista e o pessimista, de que as tendências da economia brasileira para 2016 ainda são excessivas, pois para os pessimistas, o PIB do quarto trimestre foi negativo, e já para os otimistas, ele foi nulo. Sendo assim, podemos acreditar de que o ano de 2016 haverá uma continuidade da recessão. A variação trimestral do PIB será muito próxima de zero. Já para 2017, como mencionado no texto, ainda não são nada claros as taxas encontradas, mas provavelmente entraremos em 2017 com uma economia contracionista. Mas em todos eles, a variação do PIB do quarto trimestre é muito próxima de zero. Então, com todo esse cenário macroeconômico no nosso país, nós podemos ver e constatar que as atividades relacionadas ao PIB, elas vão se prolongar por um maior período de tempo, aumentando o período, no caso, da recessão econômica. E o PIB já vem sofrendo uma retração por vários trimestres e, de acordo com isso, com esse cenário, pode-se considerar que nós estamos numa depressão econômica no nosso país. Empresários e consumidores entraram no ano de 2016 mais otimistas do que em relação ao ano de 2015. Podemos perceber nessa tabela de confiança empresarial e do consumidor
que os setores de indústria, serviço e comércio houve um aumento se comparado ao ano de 2015, de dezembro de 2015. Na indústria, podemos perceber que em dezembro de 2015 houve um aumento de 1,2 para 2,3, de serviços de 1,0 para 2,8 e o de comércio de menos 3,4 para 6,4. Esses resultados levam a crescer a expectativa dos empresários em relação a esses setores. Infelizmente, o mesmo não ocorreu com o setor da construção, que continua indo de mal a pior. Como podemos perceber na tabela, em dezembro de 2015 era menos 0,4 e em janeiro de 2016 foi para menos 0,7. Para concluir, o índice de confiança empresarial ele aumentou em janeiro de 2016, em comparação a dezembro de 2015, foi de 0,1 para 3,2, e o índice de confiança para o consumidor também aumentou de menos 2 para 2,5 no ano de janeiro de 2016. Apesar de ter ocorrido um aumento expressivo nos indicadores que medem as expectativas dos agentes econômicos, não podemos interpretar esse resultado como ponto de virada na recuperação da economia atual. Primeiramente, porque o setor industrial aumentou devido à evolução de estoques e a custas de novas quedas no nível de produção. Segundo, porque os empresários e consumidores não estão expressivamente satisfeitos e se comparam a outras recessões. A recuperação só aconteceu depois de revertido esse fato. Terceiro, a evolução está muito atrelada a expectativas e expectativas podem ser frustradas. E por fim, o péssimo também está presente no mercado de trabalho. Tanto os empresários como os consumidores estão desacreditados e isso leva ao desequilíbrio financeiro das famílias.